Salut, mon amour. Monas, vocês já repararam que quanto mais o tempo passa, mais a gente fica esquecida das coisas? Isso tem acontecido comigo. Às vezes eu não me lembro exatamente o que eu queria lembrar, coisa que eu me esforço pra lembrar, mas de fato depois eu não me lembro. E antes eu lembro que eu tinha uma memória mais afiada. Eu lembro que na época da pré-adolescência ali, eu sabia de cor o número de todas as minhas amigas, o número de telefone. Porque era a época do SMS, a nossa comunicação era torpedo, daí tinha uma quantidade limite pra falar durante o dia. E eu lembro que eu sabia, tipo assim, ai, tenho que mandar mensagem pra Raíssa. Daí eu ia lá e escrevia o número dela, porque eu lembrava de cabeça, escrevia a mensagem tranquilamente e mandava. Na época do Nokia, gente. Tô falando Nokia pequenininho, lanterninha, que eu tinha esse telefone. E era muito simples lembrar. E eu acredito que a gente tá mais esquecida, tá menos apta a se lembrar de detalhes por conta que a tecnologia deixou a gente muito acomodada. Nosso cérebro muito acomodado, né? Acabou que a gente não precisa mais lembrar de número de ninguém. Gente, pra vocês terem noção, eu não sei o número nem da minha mãe. Eu sabia da minha mãe e das minhas amigas. Hoje em dia eu não sei o número da minha mãe de cor. Eu mal sei o meu número de cor. Então eu tenho observado que o ser humano, ele tá tendo uma dinâmica bem diferente, assim, enquanto memória, capacidade cognitiva. E claro que isso tem a ver com a tecnologia, a gente não tem nem como duvidar. Tristemente, estamos aí com o nosso cérebro se acomodando cada vez mais e gerando um declínio cognitivo, o que é triste, porque assim como os nossos músculos precisam de exercício, o nosso cérebro também. E mediante toda essa problemática, nesse episódio eu quero estimular vocês a fazerem atividades criativas, atividades novas, mais conhecidos como os famosos hobbies, pra gente dar um up aí na nossa capacidade neural, pra gente dar um revival aí. Então, meu amor, o nome desse episódio é Mona, que tal fazer algo novo? Eu sempre vi o hobby como algo assim, mais pra gente se entreter, né? Eu não colocava toda esse peso de criar uma nova consciência, da gente pensar diferente através do hobby, de ter mais calma, menos ansiedade, porque tudo isso são os benefícios do hobby, né? Porque eu li um pouco sobre isso. E antes eu fazia de tudo, gente. Eu tinha todos os meus hobbies, eu dava um jeito de monetizar. Porque a pintura, por exemplo, foi um hobby que eu monetizei muito na pandemia. Já contei essa história pra vocês. Não sei por quê. Em vez de deixar só como um entretenimento, não. Ela tinha que se empenhar. Mas tem um dos hobbies que eu venho fazendo há pouco tempo e que eu me sinto muito bem fazendo. No começo, pra mim, era tipo uma conquista. Agora eu já tenho como um hábito mesmo. Então, é um outro tipo de dopamina que me gera, não é mais tanto, ai, nossa, conquistei tal, mas eu me sinto feliz, que é a corrida, porque eu comecei correndo, gente, eu não aguentava fazer 3 km, que já eu começava a ficar sem ar, não sei o quê, e daí quando eu comecei fazendo com constâncias, eu comecei a fazer 5, aí já comecei a fazer 7, aí já comecei a fazer 8. E na época eu lembro que eu filmava, todas as vezes que eu ia, eu filmava, postava lá o print da tela dos quantos quilômetros que eu fiz. Mas hoje eu tenho a corrida assim, levo muito a sério, mas eu já não me preocupo em estar postando, tá medindo, porque eu meio que já criei uma intimidade com aquele esporte que se considera um dos meus hobbies, porque eu não sou profissional, nem quero ser. Mas eu acabo tendo como um hábito mesmo. Então eu sinto que realmente me faz muito bem. Então, todos os hobbies que eu venho fazendo, eles de fato me geram uma satisfação muito grande. E eu não tava nem pensando que eles estavam me gerando outras coisas boas, que é como se fosse o investimento a longo prazo. Investimentos esses que são. Eu li um artigo da Unimed de Campinas que estava falando que fazer atividades manuais, atividades artísticas, criativas, pode reduzir drasticamente a sensação de estresse e de ansiedade.
E, inclusive, ajuda até na prevenção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e outras demências que, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo caso a gente não exercite os músculos dos nossos cérebros. E eu lembro que o Victor falava muito isso pra mim quando a gente se conheceu, que ele me ensinava malabares. Ele tava me ensinando malabares e ele me contava, né, que o malabares podia prevenir Alzheimer, podia dar mais capacidade de memória e dar mais capacidade locomotora, enfim. E daí eu meio que, aham, tá, ia fazendo. E hoje em dia, todas as vezes que eu vou ensinar malabares com bolinhas pra alguém, eu falo isso. Tipo assim, tentando convencer a pessoa a aprender, sabe? E tudo isso ocorre porque quando a gente está concentrado fazendo uma atividade criativa, atividade manual, que exige da gente estar com hiperfoco ali, só que ao mesmo tempo a gente também está entretido, não é alguma coisa maçante nem aborrecido de fazer. Quando a gente está nesse estado, a gente libera neurotransmissores de felicidade que vão melhorar o humor e a nossa cognição, além de elevar os níveis dopaminérgicos aí do nosso cérebro, que dá aquela sensação gostosinha de prazer, né? Inclusive, eu acho que a sensação que eu mais sinto prazer não é nem durante o processo, mas é depois que finalizou o processo, sabe? Tipo, sabe quando você monta um quebra-cabeça? Sabe aqueles quebra-cabeça de várias pecinhas pequenas? Eu lembro que eu montava muito isso antes de ter celular. Ai, gente, o celular é um cão, né? Eu fazia muito isso, muito, muito. E eu lembro que eu gostava muito de um desenho chamado Espanta Tubarões, Tubarões, Espanta Tubarões. Eu era viciada nesse desenho. Eu assistia ele assim repetidamente. E minha mãe uma vez comprou um quebra-cabeça de peças mínimas assim, daquela menina belíssima que era a peixinha, que tinha a peixinha ruiva. Ela mesma, e daí eu montei, e eu levei, tipo assim, 3 dias pra terminar de montar. E aí eu não queria que ninguém chegasse perto enquanto não tava terminado, porque ia desmontar. E aí eu lembro que quando eu terminei, gente, quando eu terminei de montar esse quebra-cabeça, ele era bem grandão, assim. Ele era mais ou menos 1 por 70. Cara, eu fiquei tão feliz. Tipo assim, eu me senti realizadíssima. Eu lembro que eu contava pra todo mundo: eu terminei quebra-cabeça, quer ver? Eu terminei quebra-cabeça, quer ver? E ele foi assim, umas 2 semanas montado. E eu não deixava ninguém desmontar, até que uma hora a gente tem que desmontar e guardar dentro da caixa de novo. Depois nunca mais montei, então foi esse momento, ainda bem que eu vivi esse momento com bastante presença e com bastante energia, porque realmente foi bem satisfatório quando eu terminei de montar. Então, Monas, eu acho super seguro achar um hobby pra você começar. Se você gosta de algo mais social, com mais ritmo e movimento, tipo correr, igual eu tava falando, também recomendo muito. Mas o importante é encontrar algo que você se identifica. Pode ser um esporte ou algo mais tranquilo ali. Porque, de certa forma, o hobby ele é algo que você se coloca numa postura de aprendiz e ao mesmo tempo não tem aquele peso de ser perfeito, porque tu não precisa saber, tu tá fazendo pra experienciar a sensação. E também não chega a ser algo da exposição, porque, tipo, por exemplo, pra mim a música ela já não é mais um hobby, porque eu tô tendo que me expor em relação a colocar o meu talento com a música pra fora, eu tô tendo que me expor pra isso e tá me gerando um desconforto, mas eu tô indo enfrentar porque eu quero alcançar essa intimidade com palcos, então eu tô me expondo a esse nível, então pra mim a música eu já não considero mais um hobby. Antes até era o violão, um instrumento, pra mim era um hobby, tava ali, tarará, aprendi uma coisa e outra. E agora já tá sendo colocando um peso. Então, o hobby ele não é pra ter peso, ele é pra realmente você tentar algo novo, algo diferente pra abrir novos caminhos neurais, caminhos do seu cérebro que vai te fazer bem e vai ser um investimento pra você mesmo e naturalmente no que a gente vai envelhecendo a gente vai perdendo, né, nossas grandes capacidades de superpoderes que a gente tem enquanto é jovem. Então, que tal a gente dar um pouquinho de atenção para esse aspecto, para nossa aposentadoria, hein? Então, vamos para algumas ideias de hobbies, de coisas novas aí que você pode estar tentando para encontrar o seu rolê e você gostar. Lembrando que é para se sentir bem, gente. Antes de tudo, é bom você dar uma pesquisada e ver o que que é o seu interesse pessoal mesmo, porque às vezes você não é uma pessoa muito musical, nem uma pessoa que gosta muito de pintar, de mexer com tinta, mas tu gosta, por exemplo, de mexer com planta, com terra,
ou mexer com outros tipos de arte, tipo ilustração, coisa do tipo. Então dá uma olhada aí mais ou menos o que se identifica mais com o teu estilo criativo e vamos criar. Vamos para novas atividades. Então, algumas ideias aqui que eu separei que eu acho que é mais acessível e que a gente pode estar começando com esse posicionamento de aprendiz. A meditação. Eu falando, atividades manuais. Gente, a meditação, ela é uma atividade que pode ser considerada um hobby, porque você não vai ser um monge se você meditar 10 minutos, 15 minutos por dia, tá? Então, tira da sua cabeça que você vai ter que raspar o cabelo e usar um manto, porque não é assim. E não é só gente espiritual, jovem místico que faz meditação, não. A meditação, ela é meio que o quê? Vou tentar explicar com as minhas palavras. O que acontece? A gente, o nosso ser, o nosso espírito, ele é uma consciência estando aqui. A partir do momento que a gente é consciência, a gente não é mais nada. A gente não é as emoções que a gente sente e a gente também não é o nosso passado nem nosso futuro. A única coisa que a gente é o nosso presente, aqui e agora. E como a gente percebe que a gente é só consciência e mais nada? Parando e respirando. É isso. É parar, respirar, observar os sons em volta de você, observar que tem vento, que tem cheiros. E nessa percepção você percebe que você é consciência, porque somente a consciência é capaz de perceber. A matéria não percebe e nada do que não esteja vivo percebe. Então não é o seu corpo que está percebendo, o seu corpo está sendo o canal para você absorver a informação para a sua consciência perceber, sacou? Pode parecer um pouco difícil, mas se tá um pouco difícil, volta e escuta de novo. Mas basicamente é isso. O nosso corpo ele é só a ferramenta para a gente estar na vida. Porém, quem está percebendo a vida é a nossa consciência e não o nosso corpo. Então, se você escuta uma música, o seu ouvido ele é meio que a peneira por onde vai passar o som e o seu cérebro vai captar o som e vai interpretar e aí a sua consciência a partir da interpretação vai sentir e aí você vai perceber que você está ouvindo uma música. Então, parece até um processo longo, mas tudo isso acontece na velocidade da luz, porque na verdade a percepção e a consciência é luz, mais nada. Então, a meditação é um dos hobbies que eu indico pra você se você não quer diretamente fazer alguma coisa mais prática, o que vai ser algo muito bom pro seu cérebro, pra sua autoestima e pra sua ansiedade e outros sintomas que você pode ter aí por conta do caos babilônico da Terra. Outra atividade legal, assim, para um hobby, eu acredito que seja o teatro e a escrita. Se você não gosta de teatro, que é uma atividade mais social, então faz escrita. Pode ser você contando uma história para você mesmo, escrevendo qualquer coisa ali, contando uma história aleatória, na terceira pessoa, ou sei lá, exercitando, sair um pouco da ideia do pessoal. E caso você goste de atividades sociais, o teatro ele é bom para desinibir a pessoa. Eu faço teatro, então eu indico muito. É bom pra desinibir, pra se sentir mais engraçado. Às vezes a gente não se sente engraçado e às vezes a gente precisa. E pra gente se sentir engraçado, a gente só não precisa se levar tão a sério. E eu acho que o teatro ele é muito bom em fazer a gente não se levar tão a sério, sabe? Então, super indico também. Outra coisa muito boa para hobby é a leitura. Se você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, ou você tem momentos de mais calmaria, leia. Porque a leitura, gente, ela é muito boa. E eu tô falando nem escolher, tipo, livros best-sellers, autoajuda, que vai te levar ao próximo nível da sua carreira. Não. Tipo, vai ler O Pequeno Príncipe. É uma coisinha gostosinha, tranquilinha. Eu acho que super rola pra iniciar ali um hobby da leitura, da experienciação mesmo, da imaginação. Porque a leitura, ela pega muito nesse ponto da imaginação, da gente ser capaz de imaginar, criar cenários. Tipo, é muito bom. Essa é a melhor parte da leitura, gente. Porque isso vai ajudar você a cultivar uma tranquilidade e vai te ajudar também a se concentrar. Às vezes a gente não tem muita técnica para ler porque a gente nunca leu. Então, tipo assim, eu lembro que quando eu tinha dado um tempo de leitura, quando eu voltei, eu tinha que ler a mesma página 3 vezes, porque eu não tava me concentrando. Mas eu acho que isso é o processo. No começo a gente realmente não vai se concentrar, porque é uma coisa de que exige você estar mais focado. Então eu indico só começar.
E se você precisar ler 3 vezes a mesma página, entenda que é natural. Outra atividade bem boa, que talvez se você mora em São Paulo não vai ter como, que é o contato com a natureza. Gente, isso faz muita diferença. Tipo, pelo menos uma vez cada 15 dias eu preciso ir ou na praia ou fazer uma trilha. Eu preciso. Pode ser uma coisa pequena, uma trilha pequena, um carreirinho, assim. Eu preciso porque é muito gostoso você só tá andando, fazendo nada e observando. E se o visual é bonito, melhor ainda. Então, se conectar com a natureza, tipo, vai te lembrar que você tem como se revigorar sem precisar gastar dinheiro e sem precisar grandes coisas e tal. Porque a natureza é o nosso estado mais simples. Então, é muito mais acessível a gente estar na natureza do que qualquer outra coisa. Menos que você esteja em São Paulo. Gente, brincadeira. Também em São Paulo tem o Ibirapuera, né? Vai pro Ibirapuera, Mona. Vai pra lá. Tu vai se sentir bem melhor. E uma coisa muito importante, gente, o que eu falei pra vocês, que o hobby ele é pra ser algo leve, não é pra colocar um peso. Mas ao mesmo tempo, é necessário você levar a sério o ponto de separar um tempo pra aquilo. Porque é um investimento, como eu falei anteriormente. Só que ao mesmo tempo a gente às vezes, não vou fazer isso não, vou ficar só mexendo no celular. Sai um pouco do celular, cara. Sai um pouco do celular. Tipo, antes de tudo, dá um tempo de celular. Eu falo isso porque eu sou assim, de às vezes estar muito no celular. E esses dias eu tava muito no celular, gente, vocês não têm noção. Eu tava vendo vídeo de tudo quanto era coisa. Meu algoritmo já tava sem entender o que eu queria. Eu começava o dia vendo vídeo sobre previsão da semana astrológica. Aí daqui a pouco eu já tava vendo um vídeo da Rosa Cruz. Aí daqui a pouco eu já tava vendo um vídeo de marketing. Aí daqui a pouco eu já tava vendo um vídeo da treta do Justin Bieber. Depois eu já tava vendo um novo álbum da Selena Gomez. Tipo assim, eu tava muito no celular. E em vez de parar, só parar e fazer uma outra coisa. E foi quando eu falei, caralho, eu tô muito no celular, vou fazer uma outra coisa. E foi quando eu comecei a escrever o que eu ia fazer desse podcast. Então, gente, pelo amor de Deus, só sai do celular que a sua mente automaticamente vai lembrar que você tem alguma coisa ou outra que você quer fazer. Outra coisa é tipo assim, testa várias coisas. Eu vou começar tentando pintar em aquarela. Beleza, comecei ali. Não gostei muito, não me identifiquei. Vou tentar agora fazer ilustração. Também não me identifiquei. Vou tentar agora, sei lá, andar de patins. Faz alguma coisa, só faz, entendeu? E caso você não for se identificando, você pode ir experimentando, porque você achar o seu hobby ideal vai demandar algum tempo. Então, pra isso, você precisa experimentar. E não é pra ter medo, gente. Até você achar realmente seu interesse, você vai precisar experimentar. E outra coisa também bem legal que vai te ajudar e que vai te dar mais um gás aí, é achar uma comunidade ou um grupo relacionado a isso que tu já faz. Tipo, pra corrida. Pra corrida, eu encontrei vários grupos de pessoas que se reúnem pra correr junto. E não é uma maratona nem nada, é só pessoal que se reúne mesmo pra dar ali um up. Já tem pessoas, por exemplo, que se reúnem pra andar de patins, andar de skate, ou que se reúnem pra, sei lá, fazer camisas tie-dye. Então, assim, é importante tu ir pesquisar no Facebook, sabe? Tem alguma coisa aqui na minha cidade, gente, que tá fazendo, só pra eu entrar no meio. E nisso tu já encontra um novo talento que tu tem e às vezes faz até uma nova amizade, olha só que legal. Um hobby, por exemplo, que eu sempre me reúno é atividades circenses, porque eu tenho muita afinidade, muita mesmo. Por exemplo, parada de mão, amo fazer, inclusive saudades do meu amigo Taiwan, que me ensinava parada de mão, ele tá no Egito. Amo fazer parada, amo fazer tecido, amo fazer bambolê, então assim, tem muita gente fazendo, sabe? O importante é só a gente se meter lá no meio. Vou voltar a falar, gente, porque isso é bem importante. Não é pra transformar o hobby em mais uma obrigação, porque tu já tem obrigações da tua vida, obrigações da tua rotina, da tua saúde, do teu trabalho. Então assim, lembra que o seu hobby é pra ser uma fonte de prazer, de relaxamento e não uma obrigação. Não fica pressionando pra você se dedicar, sabe? Faz alguma coisa pra alcançar resultados plausíveis, resultado que se encaixa na sua realidade. Então, vamos com calma, vamos começar com algo que tá dentro do alcance pra gente não se frustrar.
Porque às vezes a gente só se frustra com algo porque a gente colocou uma expectativa totalmente inalcançável. Então, aviso vocês para vocês se acalmarem e fazer alguma coisa nova, pelo simples fato de estar fazendo algo novo, porque a gente tá vivo, gente. E fazer coisas novas simboliza que a gente tá crescendo, se expandindo e tá vivo. A menos que você queira, tipo assim, quebrar um bloqueio que você tinha em relação a alguma atividade. Por exemplo, eu tinha muito bloqueio com abdominais. Gente, eu odiava com todas as minhas forças. E aí, quando eu comecei a fazer yoga, no yoga tem algumas posturas, tipo a postura do bode, que é abdominal, tem a prancha, né, que é bem conhecida. E aí eu comecei a me abrir e tal, tava gostando, tava sendo legal. Só que eu nunca criei muita afinidade. E daí, quando eu comecei a correr, eu vi que doía muito as minhas costas. Gente, doía muito as minhas costas, porque eu não tinha força suficiente no abdominal pra segurar a resistência da corrida por mais de 5 quilômetros. E aí eu comecei a fazer pela força do ódio abdominais pra aguentar na corrida. Então eu meio que tive que baixar a bola e falar, ó, vou ter que limpar esse bloqueio, não tem como mais. E foi legal, porque aí eu comecei a ver os gominhos do meu abdômen, foi bem legal. Só que o dia que eu realmente mudei o meu ódio com abdominais foi quando eu vi um vídeo de uma menina que era um funk que tava tocando no Rios e ela tava fazendo prancha e ao mesmo tempo que ela fazia a prancha, ela se movimentava, tipo, fazia flex com a perna e tudo isso na postura de prancha, no ritmo da música. E eu achei isso muito legal, porque eu danço. Então eu falei, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tentar isso. E aí eu comecei a fazer isso. Eu comecei a gostar de fazer prancha ouvindo flamenco, porque eu danço enquanto eu tô na prancha. Isso foi, tipo, um desbloqueio bem legal. Falar pra vocês que é possível também deixar de odiar alguma atividade se você colocar uma outra espécie de diversão. Misturar com música ou misturar com alguma coisa mais divertida. Então, arrasa que eu sei que você consegue, Mona. Você é inteligente? Você é muito inteligente. E meninas, me conta aí, qual é o hobby de vocês? Caso você já tenha, e caso você ainda não tenha, qual que você gostaria de tentar? Porque é babado, eu sempre testo vários. Até um que eu goste mesmo, tipo fazer pão. Fazer pão eu acho que eu vou fazer pra sempre, porque a gente precisa comer. E eu amo fazer pão, então vai ser um hobby que eu eternamente irei cultivar. Mas me conta aí, qual que você realmente acha que é babado e que você quer indicar para outras pessoas? Ai, gostaram do episódio, meninas? Essa vez não foi em vídeo, porque, gente, dá uma trabalheira do caramba fazer em vídeo, tá? Podcast em vídeo pra vocês. Mas vai ter no futuro, vai ter, pode ficar tranquilo. Vou melhorar meu equipamento e aí a gente faz altos vídeos pra vocês. Mas por enquanto vai ter episódios em áudio. Então, agradeço a compreensão de todas. E é isso, meu amor. Vai lá, encontra o seu hobby, começa a fazer, desestressa essa cabecinha e entenda que a vida é isso. É não saber, começar de novo, fazer de novo, tentar coisas diferentes e abrir novos caminhos neurais. Não esquece, improvisa, Mona!